Olá, bom dia a todos e a todas. Bem-vindos aí a mais uma live do Clubinho Preto. Hoje a gente vai ter um papo bastante interessante, né, e importante. Eu acho que esse papo ele já reflete muito do que aconteceu no ano passado, em 2020, e que agora, em 2021, a gente vai continuar experimentando, né? Que é a educação no ambiente virtual, né? Falar, né, sobre o ambiente virtual de aprendizagem, né, o ambiente virtual em que as crianças estão aprendendo, né, a sala de aula agora que se transformou não mais na sala de aula física, né, mas que ainda, né, em muitas escolas ainda continuará sendo no ambiente virtual. E hoje a gente vai conversar aqui com a Lucimar, com a tia Lu. Ela é nossa assinante. Ela é educadora e ela tem uma vasta experiência, né? Então a gente vai conversar com ela, vai ter a possibilidade de tirar nossas dúvidas. Eu vou dando aqui as boas-vindas para quem está chegando, tá? A Má RJ04, bom dia, adotei meus filhos, a Candre que é a nossa embaixadora, a nossa mais nova embaixadora aqui do Clubinho Preto, seja muito, muito, muito bem-vinda. Helena Salles, bom dia. A tia Lu já tá por aqui, já te chamo, já, tá, tia Lu? Deixa eu ver, a Mira Gurumis, é isso, né? Bom dia. Tainá Barbosa, Mães Pretas presentes, obrigada, tá? Obrigada, irmã, pela tua presença aqui na live hoje. Gomes Vivi, mãe do Maurício, nossa assinante, muito bem-vinda. Jason Mariano. Deixa eu ver mais quem está chegando. Lala Helena, bom dia. Emanuela Beatriz. Pessoal, então eu vou pedir para vocês enviarem aqui os aviãozinhos, né? Daquelas pessoas que vocês acreditam que têm interesse nesse tema, né? A gente já teve uma experiência em 2020, né? Com essa questão do ambiente virtual para as crianças, né? Os adultos já tinham, né? Mas para as crianças também. Então hoje acho que o bate-papo vai ser um bate-papo muito rico, né? Antes de eu chamar aqui a tia Lu, eu só queria fazer 2 parênteses aqui, né? O primeiro, gente, é que assim, tem várias pessoas que estão numa fila, digamos, virtual, para assinar o Clubinho Preto, né? Por que isso está acontecendo? Porque, gente, a gente ainda não está com uma estrutura, a gente ainda não tem uma estrutura para poder fazer as coisas com a agilidade que a gente gostaria, né? Poder, né, contratar, né, não só soluções, mas também eventualmente pessoas e tudo mais. Então a gente está crescendo devagarzinho, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que estão vindo no direct e estão falando com a gente, olha, eu já pedi já há algum tempo, mas assim, gente, a gente está assim, crescendo devagarzinho, que é para a gente não abrir mão da qualidade para o que a gente está oferecendo agora para as famílias que são nossas assinantes. Então a gente preza muito por ter esse acompanhamento, essa qualidade, por estar muito próximo dos nossos assinantes, das crianças, né, entender melhor esse processo. Então assim, a gente não, na verdade assim, agora a gente não tem como abrir as vendas para o país inteiro e começar a trazer todo mundo que quer assinar. A gente não tem como fazer isso agora. Mas muito em breve, gente, muito em breve a gente vai conseguir fazer isso, tá? Um outro ponto que eu queria comentar é que, né, também em agradecimento aí aos nossos assinantes, né, que estão com a gente, né, muitos estão com a gente lá desde o início, né, a própria Vivi que estava aqui na live, né, acho que ela está desde maio, né, eles estão desde maio com a gente, né, então vocês vão receber, né, os assinantes nossos, né, os assinantes mais antigos, né, eles estão recebendo na caixa desse mês um óculos de sol do Pantera Negra, da Tilly Beans, que foi presente, né, do Caíto Maia, que é um dos Sharks lá do programa do Shark Tank Brasil, né, que a gente participou. Então, esse início de ano a gente está enviando nas caixas dos nossos assinantes mais antigos. E aí, aproveitando aqui também para agradecer aos nossos assinantes que permanecem conosco, que estão sempre, né, dando apoio, incentivando, né, estão com a gente, né, estão oferecendo os feedbacks, né, estão sinalizando a gente sempre que necessário, né, estão trazendo os relatos, né, de como essa experiência com o Clubinho Preto vem modificando, né, as crianças, e isso para a gente assim, é fundamental. Então é um agradecimento que a gente faz aqui às famílias, né,
também ao Caíto Maia, né, a Chili Beans, por ter presenteado os nossos assinantes. A gente está assim, muito feliz, as fotos que a gente recebe das crianças com os óculos escuros da Chili Beans, do Pantera Negra, assim, a gente fica muito feliz, né? E era, na verdade, eu tinha comprado para o meu filho, né, um óculos escuro do Pantera Negra. Eu comprei, inclusive, com uma assinante nossa, né, que é uma mulher preta, né, que trabalhava, que ela, na verdade, ela me vendeu, né, ela trabalhava em uma das lojas, né, e assim, quando ela me mostrou, eu não tive como, né, e meu filho também adora, ama, quando ele coloca, ele fica todo feliz. Então, assim, eu fico feliz de ver as outras crianças também, né, nessa alegria. Bom, esses recadinhos dados, pessoal, eu vou agora, então, chamar, né, aqui a tia Lu, né, a Lucimar, para começar o nosso bate-papo, tá? Vou pedir também para vocês irem colocando lá, aqui na caixinha dos comentários, fazendo seus comentários, fazendo perguntas, eventualmente também colocando algum relato, né, sobre a experiência que vocês tiveram, que as crianças tiveram no ambiente virtual, né? E aí a gente vai aqui conversar com a tia Lu justamente para tentar entender como é que no ambiente virtual a gente consegue aplicar, né, a Lei 10.639, como é que é um ambiente virtual onde a gente consiga aí ter uma educação antirracista, tá? Bom, vamos lá, né, sem mais delongas, vamos chamar aqui a tia Lu para o nosso... Deixa eu ver enquanto ela vai chegando. Aguardar só um instantinho. Oi! Olá, Lucimar, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Queria te agradecer por você ter topado aqui, bater esse papo com a gente, né? Eu que agradeço. Nada, que isso. Aliás, eu queria te agradecer por bater esse papo aqui com a gente. Queria te agradecer por você ser nossa assinante aí, uma das assinantes também mais antigas nossas, né? Que começou a assinar para o seu neto quando ele ainda estava na barriga, né? Ainda estava sendo gerado com muito amor, né? Ele chegou aí para trazer mais alegria ainda para sua família. Então, queria te agradecer o carinho aqui com o Clubinho Preto, o apoio. E também pelo seu Instagram, né, que a gente vai falar mais à frente também, né? Que é um Instagram delicioso também, onde você traz vários conteúdos. Eu que agradeço. Eu que agradeço, é uma honra muito grande, é um trabalho que eu respeito. É a minha primeira live esse ano, porque eu dei uma parada dia 20 de dezembro e só estou retornando agora, e estou retornando com chave de ouro, retornando com vocês. E quarta-feira já tem Fala Criança. E é, assim, uma honra muito grande, porque é muito bom você falar com pessoas que você respeita o trabalho. Né? Que respeita o seu trabalho e que você respeita o trabalho. Porque nesse trabalho, às vezes a gente fala com pessoas que a gente fala até mesmo para ver se a nossa opinião muda e tal, mas a gente ainda vai com aquela dúvida tal, não é a pessoa que eu confio muito e tal. E aí depois, às vezes, a gente até muda de opinião e às vezes permanece com a opinião. Mas é muito bom chegar quando a gente já respeita e é respeitada pela pessoa, né? É muito bom chegar assim. Ah, que legal. A recíproca é verdadeira, tá, Lucimar? Bom, para a gente começar, então, o nosso bate-papo de hoje, eu queria começar pedindo para você se apresentar. Quem é a Lucimar? Como é que foi a sua trajetória? Eu sou Lucimar Cunha, né? Professora de educação infantil. Eu digo que a vida inteira, porque essa foi a minha escolha logo que eu comecei a educação infantil, me escolheu e eu comecei a me aperfeiçoar e ficar sempre mais na educação infantil. Sou berçarista há 12 anos na Prefeitura do Rio e virei tia Lu assim meio que por acaso, né? Meio após... Todas as pessoas que já me conhecem sabem que foi após uma depressão muito grande, né? Com essa coisa do coronavírus, por eu ser asmática, o medo foi tomando conta de mim. E aí, para superar, eu digo que o meu trabalho é de superação. E para superar tudo isso, eu me transformei em tia Lu. Eu deixei com que tia Lu tomasse frente, porque tia Lu eu sempre fui na escola, nas creches, sempre foi tia Lu. E eu deixei com que tia Lu tomasse frente, uma vez que a Lucimar não estava dando conta dessa questão da pandemia.
E aí a minha trajetória se deu de um pedido da prefeitura, né, de trabalho, de que a gente fizesse, porque não foi uma obrigação, foi um pedido, deixando isso bem claro, a prefeitura não nos forçou a isso. Foi um pedido para que a gente fizesse um vídeo para as crianças, né, para que a gente fizesse essa interação de casa, para que eles não esquecessem nossos rostos e assim fosse. E aí eu meio que dei uma travada, porque eu já tinha preparado meu plano. A música do Sapo foi uma questão que já era para o meu trabalho, porque eu achei que isso fosse durar 15 dias e que a gente fosse voltar, então eu já tinha feito o meu plano de aula, então a música já estava. E aí eu disse para minha PA, olha, eu já fiz aqui, mas eu não vou gravar não, porque eu não estou bem para isso e tal. E aí ela também não insistiu, entendendo o meu lado, não insistiu, mas a questão da responsabilidade com o seu trabalho, com os seus alunos, isso foi me incomodando e eu resolvi fazer o vídeo. E aí fiz o vídeo, mandei para uns amigos primeiro, para que eles vissem, para ver como é que foi, até que meu irmão mandou pro Paz Preto, né? E aí todas as pessoas gostaram e, nossa, você tem que fazer isso, tá? E aí meu irmão veio conversando comigo, para quem não sabe, eu sou irmã do ator Nando Cunha, e ele veio conversando comigo, sabe? As crianças precisam dessa representatividade, você tem a cara do que a gente precisa, dessa educação antirracista, de estar colocando, dar essa representatividade para as crianças e estar colocando no Instagram. Eu falei, ai, pelo amor de Deus. E aí era uma coisa muito maior do que eu estava, mas eu não sou de recuar a desafios. E aí eu fui e coloquei, mas achando que fosse dar em nada, que fosse, né, virar um lugar que eu fosse colocar, como a gente coloca fotos, como coloca coisa. E virou uma responsabilidade, um trabalho que me deu muito prazer e me tirou da depressão em que eu estava. Mudou o quadro, mudei completamente o quadro em que eu estava e me vi assim uma outra pessoa. Foi assim muito bom para mim. Não sei o que seria de mim se isso não tivesse acontecido, se não tivesse vindo essa proposta da prefeitura. Porque eu estava bem enfraquecida e pelo medo a minha imunidade não aumentava, então a minha asma não passava e o medo era horrível. Cada vez que eu tinha que pegar alguma coisa na porta, porque eu não saía de casa, eu fiquei 7 meses sem sair para lugar nenhum. E quando eu comecei a sair, foi para casa da minha mãe, e quando eu tinha que ir na porta buscar alguma coisa, nossa, eu já voltava no elevador me achando com Covid, completamente contaminada, me sentindo mal e coisa. E eu não sei realmente se isso não acontecesse. O carinho das pessoas me ajudou muito, sabe? A responsabilidade com o meu trabalho. Saber que eu estava fazendo bem me fez muito bem. E essa foi a minha trajetória. Ai, que lindo. Quando a gente fala assim do início da pandemia, né? Realmente era um momento. É claro que assim, a gente ainda tem medo, a gente ainda, né, tem receio, né? Mas no início da pandemia era tudo muito desconhecido, muito mais do que agora, né? Então, quando você fala e vem um filme na cabeça, né? Isso não tem tanto tempo assim, mas quando a gente começou aqui o clubinho também, eu lembro disso, que as pessoas começaram a pedir, né? Isso foi muito bom, né? Eu fiz as primeiras vendas logo nos primeiros dias do clubinho, mas eu me sentia muito culpada também. Eu ficava pensando, meu Deus, eu vou na rua, mas assim, eu vou botar minha família em risco, né? Como é que eu faço? E aí, enfim, todas essas, né? A gente foi enfrentando tudo isso, né? E é impressionante isso que você está falando, dessa questão do carinho das pessoas, né? Como o carinho das pessoas, como as pessoas vão fortalecendo, né? A gente vai se erguendo, né? Vai se reerguendo. Isso é muito legal. Bom, e aí, né? Incentivado aí, né? Por todos, né? E como é que foi, então, começar esse trabalho assim, no Instagram, né? Porque você criou, a partir desse vídeo que você fez, né? A pedido da prefeitura, você fez o vídeo, você gravou o vídeo e enviou, né?
E aí você começou uma outra fase que foi no Instagram, onde você fazia lives, só que aí você já tem interação, né? Como é que foi essa questão de você começar a fazer live com as crianças no Instagram? Porque foi assim, essa questão de ficar com as crianças, de interagir com as crianças, né, da prefeitura, dessa interação, de fazer esse elo, né, entre as crianças e os professores, isso ao mesmo tempo me deixava muito preocupada, porque as crianças, eles têm a gente, na creche, nós somos... Peraí que eu tô tirando aqui a luz, que ela tá me atrapalhando. Eles têm aquela coisa de vir, às vezes, até no berçário mesmo, a gente vê a criança segunda-feira, chega na creche, tão carregada, e ela vem pra gente, aí aquele blá, 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 você sabe que ela tá te contando alguma coisa que ela viveu. E aí me veio essa preocupação. Quem está conversando com essas crianças agora? Porque todos nós precisamos de uma conversa fora do ambiente, seja ele familiar, seja ele escolar. Quando você está na escola, você precisa conversar com os pais o que acontece na escola. E isso é muito importante, que os pais estejam atentos a ouvir quando a criança quiser falar. E prestar atenção em tudo, mesmo um bebê, ele pode te mostrar que alguma coisa não está certa, que alguma coisa não está acontecendo de maneira correta. E isso tudo é muito importante. Então essa foi a minha preocupação. Porque através disso, desse bate-papo com criança, a gente descobriu várias coisas que aconteciam de ruim em casa. E a gente pôde intermediar, né? Porque a gente não pode resolver, mas a gente consegue intermediar. Porque a gente percebe, porque a gente tem esse olhar para a criança. Então aí eu pensei, bom, por que não falar um Fala Criança? As crianças estão sufocadas, elas estão com isso tudo na garganta, eles precisam falar. E aí eu lancei o Fala Criança, que comecei com uma sobrinha minha, até mesmo por ver a necessidade deles. A primeira foi a Fernanda Cristina, foi a minha sobrinha, para ver essa necessidade deles falarem. E aí eu comecei a fazer pesquisa de crianças que estavam comprando no telefone dos pais, e isso me deu uma preocupação grande, porque muita gente conta isso como uma brincadeira, né? Como uma piada. E na verdade isso é muito sério. Assim como a criança comprou uma coisa, que o prejuízo monetário você conserva, você consegue. Agora o prejuízo psicológico, que uma ligação com uma pessoa, isso ninguém conserta. Então, a preocupação é o seguinte, as pessoas estão deixando o telefone na mão das crianças como se aquilo ali pudesse educar, aquilo ali pudesse tranquilizar, pudesse fazer o papel de pai, de mãe, de professor, e não é isso. Então, comprar é o que menor pode acontecer de prejuízo. É o menor prejuízo de todos. Então, isso me preocupou muito e eu quis conversar com essa criança. Primeiro, foi um menino que comprou 200 e tanto em hambúrgueres. E aí eu conversei com ele, conversei com a mãe dele. E no Fala Criança, eu sempre fiz questão de conversar também com os pais. Por quê? Não faço live sem que o pai apareça, ou que pelo menos já não quer aparecer, ele fala, para que veja que tenha um adulto ali perto, por causa da responsabilidade do que você está falando, de depois não dizerem, é mesmo que fique gravado, que agora fica gravado. As minhas primeiras lives não ficavam gravadas. Depois é que o Instagram nos deu a possibilidade de gravar. Mas essa questão de, porque a tia Lu falou isso ou falou aquilo, antes de ser gravado, isso é muito perigoso. Então, eu sempre tinha a questão dos pais, do pai aparecer, da mãe aparecer, para que eu pudesse saber que eles estavam ali. Em concordância a tudo que eu estava falando. Sim, aluindo. E eu sempre... E o Fala Criança, ele não tem responsabilidade de conteúdo. Eu falo o que a criança quer falar. É mesmo para que eles se soltem, para que eles falem, para que a gente veja o que está angustiando. Então, a gente vê a criança se soltar,
tem crianças de 3 anos, crianças de fora do país, crianças de dentro do país, mas todas falaram, às vezes por pouco tempo, às vezes por muito tempo, mas todas falaram, às vezes a gente via a necessidade do pai era maior do que a da criança, do pai ou da mãe, né, do responsável era maior do que a da criança, e isso tomou uma proporção tão grande que eu tive que encerrar em 20 de dezembro para que eu descansasse, para que a gente, porque às vezes a gente precisa daquilo, sim, né? E esse ano vai ser um ano pesado para a educação, porque é um ano em que você tem que correr atrás de todos os prejuízos. Nós tivemos crianças que ficaram tempos inteiros com os pais, e isso vai ter que vir uma paciência muito grande, tanto de casa quanto da escola. Então a gente tem que se preparar para isso. Eu precisava descansar, porque a fila do Fala Criança é enorme. Agora mesmo eu já tenho 4 lives agendadas com outras mães falando comigo. Porque isso é muito bom, ver que eles confiam em mim para conversar, sim, com o seu filho, e que a criança tem esse elo de conversa comigo. Aqui atrás tem o quadro do Henry, que foi o meu último, minha última live. O menino de 11 anos, gente, que faz esses quadros maravilhosos e que pinta desde 3 anos de idade. Então são crianças assim, às vezes, que têm um potencial grande, como a Lua Oliveira, né, que depois a gente vai falar dela, e que eu também conversei, como também eu falo com criança que tem coisas de criança para dizer. Que tudo que a criança diz é importante. Ela não precisa ser artista, ela não precisa fazer isso ou fazer aquilo para falar com a tia Lu. Ela só precisa ser criança. E aí, vindo dessa necessidade da criança, não te interrompendo, logo depois veio a questão da mãe, né? Porque a gente também é muito psicólogo, a gente conversa com as mães, tal. Mesmo falando no Fala Criança, tinha essa questão. As minhas mães, as mães dos meus alunos, são muito crianças. São muito novas, 14 anos, 15 anos, né? E aí veio o Menina Mãe, que eram meninas contando, porque assim, é muito mais fácil com que elas ouçam outras iguais a elas, do que elas me ouçam, né? Que eu fui mãe com 27, 25 anos, aí, não, você não sabe de nada, para eles a gente não sabe de nada, isso né, era no seu tempo. Então, para que eles vejam, para que elas vejam que eu falo eles, porque os pais também têm essa importância. Eu não conversei com nenhum pai menino, porque eles também não procuraram, né? Se para a mãe já é difícil, porque é uma vergonha muito grande para falar, imagina para o pai, né? Enfrentar, e eu vi que elas tinham um grito muito grande preso na garganta, né? E hoje elas soltavam, muitas soltavam. Teve menina mãe, que a criança era criada pela mãe, depois eu vim saber que era maltratado, e que o pai hoje está com essa criança. E isso é maravilhoso, saber que ele despertou após uma live, sabe? E isso é maravilhoso. Eu acho que se a gente atingir a cada vez que a gente falar numa live, porque assim, eu nunca me preocupei se a live tinha 200, 300, 500 mil pessoas. Porque se a gente atingir a cada live, a gente já está atingindo uma geração, uma nação. Que esse vai ter história para contar para todos aqueles que estão em volta deles. E aí vão levando e vão fazendo. Né? Eu nunca fiz uma propaganda de tão grande e tia Lu tá aí, sabe? Virando o ano e fazendo, justamente porque o boca a boca é a melhor propaganda de todos, de todos. É verdade, é verdade. E eu queria até chamar a atenção, tia Lu. Eu já estou chamando de tia Lu, né? Não adianta. É tia Lu mesmo para sempre. É verdade. Então, tia Lu, é que assim, quando você está fazendo a live, está conversando, para as pessoas parece que aquilo é uma coisa assim simples, né? Olha só, ela ligou a câmera e começou a conversar com uma criança. Mas, na verdade, você tem todo um preparo e todo um profissionalismo para fazer com que aquilo seja uma coisa assim, como você falou, a criança falar o que ela quiser. E pode ser uma criança que, sei lá, que pinta um quadro, ou pode ser uma criança que
coisas de criança, né? Como eu já vi também algumas, acho que é Descobertas da Farinha, né? Ela, 3 anos, gente, ela falando um monte gente, que coisa deliciosa, né? Vi você falando com a Laisa Griot, né? Quem tá aqui na live, né? Que são agora nossos embaixadores, os pretinhos leitores, né? E assim, realmente esse lance, né, a gente, né? As demandas são muitas, né, profissionalmente, né? Essa questão do celular que você falou, infelizmente, isso é um problema. Às vezes não é uma falta de conscientização, né, dos pais, né? Mas é uma falta de opção mesmo, infelizmente, né? Para muitas famílias acabou sendo essa a solução para a pessoa poder trabalhar, para a pessoa poder fazer alguma coisa, ou se ela tem alguém na rede de apoio, aquela pessoa que vai tomar conta do filho, né? Porque a criança não vai estar na escola. Aí essa pessoa também ela tem as suas coisas para fazer, e aí ela também vai deixar a criança na tela, né? Não tem jeito. E é o que você falou, né? A volta para a escola, assim, as famílias vão ter que ter muita paciência, né? Mas essa questão de ouvir as crianças, né? Eu lembro aqui o Renato Nogueira, né? Que é autor do Mano Emílio, professor, pesquisador, né? E ele fala muito isso, a gente precisa ouvir as crianças, né? E eu acho que no meio dessa loucura toda, nem sempre a gente está conseguindo ouvir, né? E o seu trabalho, ele vem muito reforçar isso. Olha, a gente tem que ouvir as crianças, né? Mais do que a gente falar ou do que a gente querer, né? Será que a gente está ouvindo as nossas crianças? A gente está enfrentando essas questões todas da pandemia, né? Mas, assim, como é que as crianças estão enfrentando isso? O que elas estão achando? O que elas querem falar? O que está angustiando? E nem sempre a gente está conseguindo canalizar isso, né? Então, esse trabalho é realmente assim, um trabalho muito importante. Agora, eu queria que você destacasse aqui algumas crianças com as quais você conversou no Fala Criança. O que mais te chamou a atenção e que você gostaria de destacar? Algumas crianças, assim, todas foram muito importantes, muito mesmo para mim. Todas, sem exceção. Mas tiveram algumas crianças, teve crianças que eu me identifiquei, me vi pequena, né? Que é a Elisa Castinho. A criança é assim, né? Quase que uma tia Lu, porque a criança é espontânea, ela é solta, ela é levada. E uma das coisas foi o Cauê. O Cauê, quando ele disse que ele era um rei, isso me marcou completamente. E quando ele disse que... Não, conversa aí com a minha mãe, que eu agora estou brincando. Então isso foi uma naturalidade, porque você só consegue ser natural com aquela pessoa que você tem intimidade. Então eu vi que meu trabalho já tinha sido feito ali. Eu já tinha criado um laço de intimidade com ele, a ponto dele poder me dizer, não, vai falando com a minha mãe aí, porque agora eu vou brincar um pouquinho. E isso foi muito bom. Então isso do Cauê. E tem uma outra que eu não estou me lembrando, aí eu tenho medo de falar o nome errado, que eu gosto muito dela, eu esqueci completamente agora, e ela é... Flor de Maria. Flor de Maria. Eu cheguei a dizer para a mãe dela que eu ia processar ela, porque ela tinha roubado a minha filha. Porque aquela criança é igual. É toda, sabe? E assim, como as mães descobriram as potências dos filhos nessa pandemia. Assim, quando você diz que às vezes não é falta de opção, é falta de opção o celular na mão, não. Eu acho que o celular na mão acaba sendo uma comodidade que a gente acaba fazendo. É muito mais fácil, porque você fica respondendo milhões de perguntas enquanto trabalha, do que você fazer com que aquela criança entenda que, olha, a mamãe agora está trabalhando, e aí você pega aqui o celular e trabalha. É diferente. Pega aí, você vai trabalhando aí com o seu celular, enquanto eu trabalho aqui com o meu. Ela vai tomar que o celular é uma coisa que ele tem que ter responsabilidade. Uma coisa que tem hora, que não é o tempo inteiro. Mas a gente vê as pessoas dando o celular o tempo inteiro para ver uma televisão, porque quer bater papo no telefone. A criança agora tem o próprio celular. Vai pegar o seu celular. Como assim? O seu celular. Eu vim ter celular, já estava caquética já. E eles
nascem com um celular, sabe? E aí, às vezes, é a questão de conversar. Então, muitas mães, e eu parabenizo todas essas, né? Tiveram um olhar para a sua criança e começaram a descobrir o potencial. E através de uma mãe que teve essa iniciativa de colocar o filho fazendo uma gracinha no Instagram, outras também desenvolveram isso. E outras, e outras, e outras. E isso, você está fazendo um álbum para a vida da criança. Porque amanhã, quando ele estiver velho, quando você faz um YouTube, que você coloca lá, quando ele estiver velhinho, ele vai olhar lá. Olha como era quando eu era criança. Porque assim, eu tenho pindos de fotos minhas quando eu era criança. Filmagem nenhuma. Nenhuma. E eles fazem. A gente pega hoje bebezinhos, estão dizendo aqui que bebês já sabem usar o celular, eles passam o dedo. Meu neto, com 6 meses, passa o dedo. Sabe? Então, você usar para pôr um vídeo, para distrair tudo. Agora, deixar a criança com o celular em um canto enquanto você está em outro, é um perigo muito grande. Então, assim, eu não consigo separar uma ou duas crianças. Tem a Lu Oliveira, que eu tenho um carinho muito grande por ela ser a inspiração para o meu primeiro livro, que é O Mundo da Lua, que está saindo agora em fevereiro, já era para ter saído ano passado, mas esse ano foi um ano muito, muito tumultuado, e aí a gente resolveu fazer com muito mais calma a coisa, e aí está saindo, né, agora em fevereiro. E a história da Lu Oliveira, né, como é que ela despertou para querer fazer uma biblioteca, uma menina de 12 anos que criou uma biblioteca no Tabajara. E isso, as crianças precisam disso. Sabe, eu desejo que esse livro seja paradidático, que ele vá parar nas escolas, não somente para ser um livro meu, mas porque a história dela precisa inspirar outras crianças. Outras crianças precisam perceber que eles podem fazer como essa menina. Eu não preciso morar numa comunidade e ser o pobrezinho, um coitado, que não leio, que isso, que aquilo. Você pode mudar, só você pode mudar a sua situação. E foi o que a Lua fez. Ela não pensou só em mudar a situação dela. Ela foi levada, ganhou um convite e foi para a Bienal. E lá ela falou, poxa, eu queria tanto que outras crianças viessem. E aí ela pensou, bom, se eu não posso levar, eu posso trazer a biblioteca para cá. E ela começou a pedir livro, né? E pedir livro a todo mundo para que ela pudesse montar essa biblioteca. E eu fui até a biblioteca, né? Até para fazer a junção de criador e criatura. E eles têm um trabalho muito legal, porque a criança leva um livro, o primeiro livro eles levam, e esse livro, ele pode vir e trocar quantas vezes ele quiser. É anotado que ele levou esse livro, e ele troca quantas vezes ele quiser. Se ele não quiser voltar mais, a sementinha ela já plantou, porque ela já deu a ele um livro. Então a sementinha já foi. Agora, quando ela vê germinar, é quando as crianças voltam. Então, é uma história muito linda que precisa perpetuar, sabe? Agora ela está aí, quero escrever a segunda parte, que é ela comprando, né, a biblioteca, a sede da biblioteca. Legal. Ah, olha, tem uma família típica dizendo que o Beni pode ser uma criança que fala criança. Manda um direct para mim. Ele está fazendo sua biblioteca para ele e seus amigos. Isso é maravilhoso. Quantas crianças foram inspiradas, né? E, inclusive, falar para essa família que se quiser falar com a Lu Oliveira, lá na página dela, ela envia livro para quem quer montar uma biblioteca. Ela não só montou a dela, como ela arrecada livros e doa para que outras bibliotecas sejam montadas. Ela já ajudou a montar 9 bibliotecas pelas comunidades. O objetivo dela é que tenha uma biblioteca em cada comunidade. Que incrível. Eu lembro dessa live que você fez com ela já tem bastante tempo, né? Foi uma das primeiras. Foi uma das primeiras, né? Eu lembro dessa live que você fez com ela, foi maravilhosa. Eu só vou aqui
Meu irmão acabou de entrar na live. Ah, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Deixa eu ver aqui, Nando Cunha, muito bem-vindo. A família típica, né, que é a Gabriela Pereira, né, mãe do Beni, né, o Beni é um menino preto com Down e surdez. E agora eles foram, a Gabriela, que é a mãe dele, ela está à frente também de um projeto, e ela está oferecendo aulas de Libras, né, gratuitamente para as crianças, para os amiguinhos do filho dela, né. Eu quero fazer! Isso é incrível. E assim, agora ela era nossa assinante aqui, né? E ela passou a ser apadrinhada, né? Então, uma marca, né? Que é uma marca preta, né? Enfim, eles pediram para não dizer qual é a marca, mas é uma marca é uma empresa de uma pessoa preta que apadrinhou, né? A assinatura deles. Então, todo mês eles recebem um livro, recebem outros itens também, para ela fazer esse trabalho também de multiplicação. Então, fica uma dica bem legal também para ela entrar em contato, né? É impressionante, né, Lucimar, como a gente vê assim, como as pessoas buscam, né? Na verdade, não buscam só assim, para si, para sua família, para o seu filho, né? Mas é sempre para impactar mais pessoas, né? Eu acho tão lindo, né? Como você está falando da história da Lua, né? Que ela foi à Bienal, ela teve a chance de ir à Bienal, chegou lá, ficou fascinada, mas ela pensou assim, poxa, eu queria que meus amigos também tivessem isso, né? E dali ela começou esse trabalho incrível, né? Então, assim, a Gabriela também, que é uma mulher incrível nessa família, ela, o marido, são pessoas incríveis, né? Que, assim, já tem as questões da maternidade atípica, né? Da paternidade atípica, já tem todas as questões que eles precisam enfrentar, né? Mas estão sempre também, né, abraçando e tentando apoiar, né, e ajudar outras famílias também. Então, eu acho isso assim, incrível. Quem está aqui também eu estava lembrando de você falando, da naturalidade, né, das crianças, né, que você falou do menino, que ele falou assim, agora conversa com a minha mãe, né? Eu achei isso incrível. E me lembrou também dos pretinhos leitores, porque eu fui fazer uma live, né, com a Anne, que é a mãe deles, né? Eu fiz essa live, acho que foi novembro ou foi dezembro, né? E aí na live, o mais velho, que é o Davi, né? O Davi quis ler uma história, né? Então ele já estava com o livrinho lá separado para ler e tudo mais. E o Bento estava brincando com o pai. Aí ela até chamou o Bento e tal. E ele, na hora, ele não quis vir, né? Pô, ele quer ficar com o pai dele, né, gente? E aí, só que aí você via, assim, o Davi super, porque assim, a live a princípio era com a mãe deles, né? Mas o Davi toda hora querendo, sabe? Aí pegava um livro, mãe, aí para mostrar e tal, e toda hora ele querendo participar, né? Então a gente vê também, né, Lucimar, que assim, às vezes as pessoas olham, sei lá, um Instagram e pensam assim, mas isso aí, mas para criar um Instagram desse aqui, tá obrigando a criança a fazer isso ou aquilo, entendeu? E assim, e eu acho que assim, tem tanta criança, né, Lucimar, que surpreende a gente, assim, e é uma coisa natural, mas às vezes a gente já vai meio que taxando de, não, isso aí a criança está sendo obrigada a fazer. E assim, gente, tem coisa assim, quem obriga uma criança a montar uma biblioteca? Quem obriga uma criança a ter um Instagram que ela vai ler vários livros e vai fazer resenha? Né? Quem souber disso, gente, me fala, porque assim, isso aí é a solução. Não, e aquilo que você obriga, a criança para. Aquilo que você obriga, você pode, não, você vai fazer isso aí agora. Ela vai fazer, mas quantas vezes ela vai parar e dizer, eu não quero fazer isso. Eu não quero. E não tem. Sabe, exatamente. Teve uma menina de 3 anos que eu fiz uma live, ela tinha acabado de fazer 3 anos, ela era muito novinha, a mãe também estava com muito medo, e não é uma criança assim cheia dos seus Instagram, essas coisas. Uhum. Teve um momento que ela falou, não quero mais. Falei, mãe, vamos respeitar. Ela já falou, o tempo dela existe. Ela queria sair. Sabe, ela já quis, ela falou o que ela quis. O fala criança é para a criança falar o que ela quer e não o que eu quero. Muitas mães têm a preocupação de vir me perguntar, qual é a pauta? Não existe pauta. Não existe pauta. Eu falo do que ela quer, o que ela mais gosta, o melhor amigo. E aí, dentro de dessas perguntas, a gente consegue perceber uma outra coisa oculta, uma coisa ali, outra ali oculta. Mas, na verdade, ela fala aquilo que ela quer falar.
aquilo que ela tem vontade de falar. E é muito gostoso ver isso e estar com ela, participando disso e fazendo. Quando eu pedi para Flor de Maria cantar uma música, né? Você sabe cantar? Sei! E bater o tambor e tal. Então eu sei fazer. Aí quando ela começou a cantar, ela pegou o violãozinho e começou: Ô Rita, volta desgramada. Gente, quem é que vai pedir, com a mãe, em sã consciência, que vai pedir para a criança cantar a música do Volta Rita que eu perdoo a facada? Olha, nenhuma! Aí você vê que é dela, é o que ela quis fazer, é o que ela quis, é o que está se ouvindo no momento o tempo inteiro, e ela quis. E para mim, e assim, eu ria, eu dei gargalhadas, porque assim, eu solto gargalhadas assim, o tempo inteiro nas lives, porque quando ele fala, às vezes eu vejo que a mãe está do lado tentando controlar, né? E até a Lala, a Helena, que ela só deu uma olhadinha, tipo, a live é comigo? Você fica quietinha aí? Aí eu não aguentava, sabe? Porque assim, é muito deles, eles são muito assim. E a criança é desse jeito, sabe? A gente precisa respeitar o jeito que a criança é, né? Sim. Meu filho acabou de entrar também. Respeitar, eu acho que a gente tem que sempre respeitar a criança. A criança respeitada, ela vai muito mais longe. E a gente tem que ver a criança como a gente quer ser visto, né? No trabalho, quando a gente não é visto, quando a gente não é ouvido, aquilo não incomoda, não é ruim. A mesma coisa acontece com a criança. Com a criança, ele quer falar, né? Ele quer cuidar. Então, nesse dia que o Davi, ele queria mostrar. A minha live com o Davi e o Bento era com o Davi e o Bento. O Bento dormiu. A mãe dele pediu desculpa. Não tem, gente. Como é que você obriga uma criança a não dormir? Né? Como é que você obriga a não dormir? Não, ele quer dormir. Independente disso, ele quer dormir. E aí ele dormiu. Depois ele acordou no final da live. Mas a gente já tinha terminado. Mas o Davi deu conta de tudo e falou. E foi maravilhoso. Então, assim, que seja, até falei pra ela, tá me devendo uma live com o Bento. Porque ele não esteve. Mas é assim o tempo inteiro. A Sara veio e ao mesmo tempo que ela respondia uma coisa, ela estava falando outra. E é muito legal, sabe? É dar a importância que eles merecem. Que as nossas crianças pretas merecem. Eu não faço live só com crianças pretas. Eu já vi. Porque quando eu fiz o Fala Criança, quando a gente fala de uma educação antirracista, de uma sociedade igualitária, a gente precisa também dar essa igualdade. Né? Respeitar. Criança é criança, dependente da cor dela. Claro que tem muito mais crianças negras que me procuram, mas se uma criança branca me procura, ela vai conversar e ser tratada da mesma maneira. E que bom que os pais queiram que os seus filhos brancos venham conversar com a Tia Lu, que é uma mulher preta, ativista, que faz questão de ser preta, né? Faço o tempo inteiro questão de ser a negra, né? Tô sempre com cabelo de preto, com aquela coisa, sempre para mostrar de que eu não sou uma fantasia, eu não me fantasio de negra, eu sou negra, né? E a gente demorou tanto tempo para poder usar nossos cabelos como a gente queria, como a gente sempre quis. Então, que bom, né? Eu lembro que eu chorava a beça para pentear o cabelo, para ir para a escola, quando na verdade, eu não precisava, né? Hoje em dia a gente bagunça o cabelo e tá arrumado. E eu acho ótimo. É uma bagunça organizada. Sim, e aí organiza a nossa bagunça, faz do jeito que a gente quiser e é isso aí. Exatamente. Tá lindo, tá maravilhoso e vai embora. Então, é muito bom. Eu tô lembrando aqui, voltando aqui, né, rapidamente, a gente tá falando tanto, né, dos pretinhos leitores, mas é porque eles são tão incríveis, né? São maravilhosos. E a Anne também, a Anne, mãe deles, é uma pessoa também tão incrível, uma mulher tão incrível.
eu lembro que assim, agora eles são embaixadores aqui do Clube em Preto, né? Mas desde o início, assim, da minha interação com ela já falou para mim, ela falou, Thalita, olha só, eles fazem resenhas dos livros e tudo mais, mas assim, se eles não quiserem fazer de um livro, eles não vão fazer. Eu não vou obrigar. Eu falei, não, tá certíssima. É respeito, né? Exatamente, para não ficar aquela coisa de que assim, todo mês vai chegar uma caixa e obrigatoriamente, independente de qualquer coisa, eles têm que fazer uma obrigação. Não. Então, assim, isso também, eu acho que essa naturalidade, essa forma como ela conduz, é que transparece também no trabalho dela deles nesse Instagram. Assim, as crianças estão falando ali dos livros que elas leram, que elas gostaram, que elas realmente recomendam, elas estão dizendo o que elas acham legal. Aí o mais velho que a gente vê, né, que é o Davi, que ele curte mais, né? Ele é mais assim, ele curte mais a leitura, né? Ele vai contagiando o irmão, né? E até na live ela comentou, né? O irmão mais novo vai meio que seguindo o mais velho, e o mais velho também vai aprendendo a brincar com as outras brincadeiras que o mais novo gosta, e assim eles vão interagindo. Ou seja, eu acho que é em toda a família isso, né? E é muito importante a gente dizer que essa foi uma iniciativa do Davi. Não foi da mãe dele. Foi uma iniciativa do Davi. O Davi que quis isso. Ele que falou, mãe, vamos começar a gravar, vou ler livro, vou contar, porque ele ia para a escola em que ela trabalha e contava a história lá para as crianças. Essa coisa de filho, meu filho também sempre foi para a escola, sempre brincou, fez tatuagem nas crianças, da coisa. Então ele falou, mãe, como ele estava em casa e não estava mais fazendo isso, ele sentiu a necessidade de fazer isso da onde ele estava. E aí ele pediu à mãe para que fizesse o Instagram, para que ele pudesse continuar contando as histórias. E isso é maravilhoso, sabe? Atendeu, né? Que bom que ela atendeu, sabe? Que muito mais crianças tenham essa coisa, né? Uma das coisas da minha trajetória, né? Foi o Tia Lu Conta e Eu Desenho, que é um projeto em que os meus livros são desenhados por crianças. Porque eu pensei o seguinte, se criança conseguir desenhar e passar e pegar exatamente aquilo que eu queria passar, é porque eu estou fazendo a coisa certa. Então, todos os ilustradores dos meus livros são crianças. E aí eu combinei com o editor que se a gente chegar a uma segunda edição, aí sim eu coloco um ilustrador profissional, uma coisa assim. Mas que a princípio são as crianças mesmo, é o desenho deles, da maneira que vem, que é feito. Né? Que lindo. O livro da Lua foi ilustrado por uma menina de 12 anos, que é a Ana Clara. Ela tinha 11 quando ela começou, agora que eu acho que ela fez 12, ou ainda tem 11, não sei direito. E já tem outras crianças querendo. Só que aí eu esperei primeiro sair um, né? E começar a sair o projeto, para depois pegar mais, porque eu tenho que ficar dando conta deles. Eles me ligando e Tia Lu, olha, eu fiz assim, esse desenho tá bom, esse não tá, e são crianças espalhadas. Tem criança no Piauí que desenhou, tem criança em Salvador, tem criança em todos os lugares, e eu dar conta disso tudo. Né? E mais as lives, e mais o meu trabalho, e o tempo inteiro, e contar a história, e é muita coisa. Então, uma das coisas, essa questão do Tia Lu Conta e Eu Desenho, porque são eles que vêm para desenhar o tempo inteiro as histórias que eu conto, que eu escrevo, né? Que foram, acho que 16 histórias escritas durante a pandemia, né? E tudo começou com Preto Pretinho, Negro Negrinho, que foi o pontapé, que foi a história que eu contei dessa questão de como chamar, né, negro ou preto, né? E as pessoas querendo assistir, quem não assistiu, tem no YouTube, Tia Lu 1234 Cunha, Preto Pretinho, Negro Negrinho. E no final diz que, na dúvida, chama pelo nome. Você não sabe como chamar uma pessoa, não caracteriza. Chama pelo nome, ela já recebeu um nome. Que tudo fica muito mais fácil, né? O respeito vem por aí. Porque às vezes a pessoa, não sei como eu te chamo, de pretinha, de neguinho, me chama de Lucimar, me chama de Tia Lu, que é o que eu sou. E é engraçado como o preconceito, às vezes, nós somos tão ensinados
a nos diminuir, que às vezes aqui no meu prédio, porque tem uma aparência bonita e tal, eu encontro outros negros no elevador e aí perguntam para mim, você trabalha aqui? Não, eu moro aqui. Porque as pessoas estão tão acostumadas a achar que o negro não pode estar nesse lugar. Pode e deve estar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Somos a maior parte da população. Nós precisamos tomar os nossos lugares. E não é com briga, não é no grito. É simplesmente tomando o espaço que está. Pretinho, os pretinhos leitores e as pretinhas leitoras, né? Viram um espaço que estava aberto. Peraí, eu tenho o Instagram que me dá essa possibilidade e estão ali tomando um espaço. É isso que eu falo, não precisa brigar, não precisa gritar. Tipo, existem espaços que não estão ocupados. Vamos ocupar esses espaços. Existem lacunas, né? Existem lacunas, vamos ocupar. E se não tiver um espaço, vamos criar um espaço. Mas vamos fazer história. Vamos fazer a nossa história, né? Legal, isso aí. E falando em criar espaços, né? E de estar, né, nesses espaços, eu queria agora que você falasse um pouquinho do seu trabalho na Multirio. Como é que foi? Eu assisti alguns, nossa, achei maravilhoso. O do tambor, meu filho assistiu também, aí eu peguei um baldezinho, botei para ele bater. Mas conta pra gente, como é que foi esse convite, como é que foi desenvolver esse trabalho no Multirio? Eu no meu Instagram, eu sempre fiz questão de... Como era para as crianças do município, eu sempre fiz questão de fazer objetos e brinquedos com coisas que eles tivessem em casa. Então, eu sempre conto a história criando bonecos e personagens com coisas que eles têm dentro de casa, né? Com vidro de perfume, com colheres. E na Multirio eu não fiz diferente. Então, foi assim, quando esse projeto começou, eu fui convidada, mas não deu tempo para que eu fosse logo de cara. Fui convidada pela minha CRE, para que eu mandasse o plano de aula para lá, mas não deu tempo, porque foi de uma hora para outra, em cima da hora, tinha vencido o prazo. E aí, então, deixei para que viesse uma oportunidade, mas aquilo que Deus quer, ninguém tira, né? E a chance vem novamente. E aí eu recebo o telefone do Marcelo Nascimento, me chamando para uma conversa na prefeitura, né? E aí você pensa assim, meu Deus, o que eu fiz, sabe? Até porque eu sou aquela pessoa espontânea, que eu falo aquilo que eu quero e tal. E aí, mesmo no Instagram, mesmo ele sendo meu Instagram, eu tenho um trabalho público, né? Eu acabo tendo que me preocupar um pouco. E aí eu falei, meu Deus, será que eu falei alguma besteira? Será que eu fiz alguma besteira? Mas sei lá, vamos lá, né? E fui aberta ao que fosse. Se fosse uma bronca receber, explicar, sei lá. E se fosse alguma proposta também, analisar para que ela fosse aceita. E aí veio essa proposta de eu estar na Multirio, participando do Escola.Rio, que foi um projeto para educação infantil, né? Educação infantil, uma área muito... que agora, graças a Deus, ela está sendo depois do Marcelo, que foi excelente na educação infantil, porque ele conseguiu que a educação infantil fosse vista, sabe, enxergada. E a gente conseguiu, sabe, mostrar que o professor, com liberdade, ele consegue desenvolver um trabalho maravilhoso. E a gente tinha muita liberdade para criar. E eu levei essa mesma coisa de fazer com materiais recicláveis, com material com coisas que você tem em casa, e mantive isso até o final. E a gente fez, estamos rezando para que esse projeto volte. Para quem não assistiu, estão todos lá no YouTube, no canal da Multirio, né? Você consegue assistir todas as aulas. Tem não só minhas, como de várias meninas, aulas maravilhosas. E aí eu vi a oportunidade de levar representatividade para as crianças. E aí toda a chance que eu tive também, comecei a levar vídeo das crianças para inserir na minha aula, para que eles se vissem naquela televisão. E essa é uma proposta que eu tenho, para onde eu for os meus pretinhos,
vão comigo, né? As minhas crianças vão comigo. E teve várias crianças com vídeos, né? Com perguntas e participando, interagindo nas aulas. E foi muito bom participar. Assim, fiquei muito nervosa no começo. Assim como o Instagram e descobrir o celular foi tão difícil para mim, foi muito complicado, né? Imagina uma TV. Primeira vez que eu fui gravar, eu cheguei lá 9 horas da manhã, eu só ia gravar às 2 horas da tarde. E eu cheguei lá 9 horas da manhã, porque era para que eu visse como é que a coisa acontecia. E eu estava muito tensa, porque dar aula para mim é uma coisa que eu tiro de letra, vou tranquila, mas ter que fazer aquilo diante da câmera. E aí meu irmão conversou muito comigo, olha, a mesma coisa que você vai fazer com o Instagram, faz de conta que é o celular, faz da câmera a sua melhor amiga, mas o nervosismo era muito grande. E eu passei o dia inteiro em cólicas, nervosa, e rodando, e comecei a sentar para assistir. Comecei a ficar nervosa, porque cada vez que eu voltava eu achava que a pessoa estava errando e que eu ia errar. E aí, muito nervosa. Aí chega a minha vez. Ah, Lucimar, eu falei, ai meu Deus, por que já? Aí eu falei, virei para a Sônia Folena. Falei, Sônia, avisa para o diretor que é a minha primeira vez, por favor. Porque eu estava muito nervosa. E eu fiz questão de não falar do meu irmão para que as pessoas não achassem que eu tinha a obrigação de ser como ele. Não, eu não sou atriz. Eu não sou atriz, eu sou professora. Eu sou educadora, né? Formei professora, mas hoje eu sou uma educadora. Assim como eu aprendi com a Laisa Griot, eu sou uma arte educadora. E aí eu vim, entrei, né, e falei, estava muito nervosa, e comecei a fazer, que foi a primeira, que foi a do tambor, e saiu. Assim que ele deu o ok, eu chorava, Thalita, feito criança, porque eu precisava colocar para fora toda aquela angústia que eu passei quase que o dia inteiro, né, até 3 horas da tarde que eu entrei para gravar, e foi maravilhoso. E aí depois eu perdi o medo da câmera, né? E comecei a fazer as outras todas. No final, a minha última aula de 2020 foi uma homenagem à minha avó, porque eu quis dar esse respeito aos nossos ancestrais, porque tudo que a gente vive e aprende é dos nossos ancestrais. Na verdade, era para ser o jongo, a última, né? Que é uma história que eu fiz, que é o jongando, mas ainda está inédita, porque eu ainda não usei ela, porque se voltar ela vai ser a primeira, e que aí a gente ensina a dançar o jongo, conta um pouco a história do jongo. E eu busquei só coisas africanas, né? Contos africanos. Quando eu entrei, você estava na era dos contos, e tinha que levar um conto clássico. Aí eu perguntei se poderia. Eu fiquei primeiro analisando, né, para não ser a chata, que o tempo inteiro quer que seja da África. Mas, na verdade, eu queria me identificar com algum daqueles. E aí eu vi a Branca de Neve, que já tinha sido escolhido, mas que eu não me identificava. Eu vi a Chapeuzinho Vermelho, e aquele monte de coisas que eu não conseguia me identificar. E aí tinha sobrado para mim Gato de Botas e umas outras. E aí o Gato de Botas, assim, porque eu sempre faço aquilo que eu respeito. E o Gato de Botas, como eu falava criança, como nossas crianças foram enganadas, né? Como nós fomos enganadas. Porque Gato de Botas, o cara é trapaceiro. Como é que vira um conto clássico que o cara é trapaceiro, ele rouba uma outra para poder dar pro outro, sabe? Uma loucura. E eu falei, como é que eu vou fazer isso? Eu não acredito, eu não confio, eu não respeito, eu não consigo. E aí eu comecei aquilo me angustiar. Eu falei, não, eu vou perguntar. Eu tenho não, mas eu posso perguntar. Se ela me disser, eu já tenho o não, eu vou correr atrás de sim. E aí eu perguntei, eu posso fazer um conto
africano? Aí ela falou, pode, desde que ele seja autorizado, não sei o quê. Porque tem essa coisa, né, da gente contar na TV, ele tem que ser um conto que seja de domínio público, aquela coisa toda. E aí eu fiz essa coisa de pesquisar, né, com a ajuda da Neuza Rodrigues, que é da GEI, e da Simone, elas me deram uma lista de contos. E eu comecei a estudar, e alguns eu já conhecia, mas comecei a me aprofundar mais neles, né? Mas quando a gente diz que quando a gente é mordido pelo mosquito do escritor, né? A gente já não consegue o tempo inteiro contar histórias do outro, né? Vem sempre olha, eu podia contar essa história. E aí, para a TV, eu só escrevi essa da minha avó, que fala da ancestralidade, né? Que é trançando com a minha avó, onde eu aprendi a trançar com a minha avó nos arbustos, nos matos. Mesmo que tinha na subida do sítio, ela sentava e ensinava a gente a trançar. E ali, quanta coisa a gente aprendia, porque a minha avó dizia, é passando um de cada vez, ninguém tem que passar à frente do outro. Não pode passar à frente do outro, senão não dá certo. E embutido nisso, a Evelyn também está mandando beijo, que é uma criança que é espetacular, que eu conversei. Uma menina branca, mas espetacular, né? Criança, né? E foi maravilhosa a live dela. E ela ensinava isso, né? Que a gente vai trançando. E como assim, uma coisa boba, que é uma trança, quanta coisa você tem que aprender, né? Que você tem que respeitar a vez, uma do outro e tal. E foi maravilhoso poder colocar a foto da minha avó, a foto da minha mãe, no final do coisa e ver esse respeito à nossa ancestralidade, né? Se eu sou é porque eles foram, é porque eles são. E ver como se as histórias se repetem, né? Eu vi a minha avó sentada trançando, meu filho me vê trançando, viu a avó, eu vi minha mãe, e o meu neto vai me ver trançando também o cabelo. E é assim uma coisa que a gente vem trazendo e é bom para que as crianças vejam de onde vem isso, né? Eu quero que trance meu cabelo. De onde surgiu? É sempre bom você sentar e contar para a criança de onde surgiu aquilo, né? Que trançar o cabelo não foi uma coisa que resolvido nada. Não! Foi dali, né? O respeito, aquela coisa que era para que eles não ficassem com o cabelo solto, porque eles não tinham tempo para banho, não tinham horário, estavam sempre expostos a muita poeira, a muita sujeira. Então os cabelos eram trançados para que não embolasse tanto. Então eles foram aprendendo e passando isso. Então é muito importante que a criança saiba disso. Da onde veio a coisa, né? Que a coisa não nasceu, não resolveram fazer uma trança do nada. Tudo foi um ensinamento que veio dos nossos ancestrais. E foi um trabalho maravilhoso, é um trabalho maravilhoso. A gente está pedindo muito a Deus que Ele volte, porque as nossas crianças precisam de coisas assim para assistir na televisão. E quanto menor, melhor. Né? Então, a educação infantil ter isso é muito bom, porque eles possam ter esse costume, se tem esse hábito de assistir a aula pela televisão, vai muito mais fácil. E quando a aula é dada de maneira lúdica, fica muito mais. Então, foi um projeto maravilhoso, que eu fui assim, presenteada. Fiquei maravilhada. Foram 8 professores em toda a rede municipal. Então, é uma honra muito grande ter o Lucimar, uma negra, vinda de uma família pobre, de uma família muito que, assim, nós somos muito pobres mesmo. Então, vim dessa família, desse espaço, né? Ontem eu estava vendo Amarelo do Emicida. Então, quando ele diz que eu costumo dizer que eu não vim, eu estou voltando. Então, assim, as pessoas dizem assim, nossa, você hoje está assim, está assado. Não, não estou. Eu estou voltando. Eu estou voltando para o lugar que já era meu. Que me foi roubado. Me ensinaram a vida inteira de que os negros foram trazidos da África, né? E nós não fomos trazidos. Né? Fomos obrigados a vir. Os arrancados dos nossos lugares, das nossas casas. Né? Hoje, a gente vê negro na rua, mas não era para ser assim.
Porque tínhamos casa, tínhamos terra, tínhamos lugares. Éramos filhos de reis e rainhas, somos descendentes de reis e rainhas. Então não era para a gente ter esse histórico de vida. Mas se temos, não vamos nos acomodar a isso. Vamos transformar, vamos voltar, sabe? Que muitos negros podem fazer esse caminho de volta. Como eu estou falando, assim, foi uma honra muito grande poder ser uma dessas 8 profissionais e estar levando a história negra ali. Eu me senti muito honrada e maravilhada de estar passando um pouco. Ah, é lindo mesmo, é lindo, você merece, seu trabalho é maravilhoso, é incrível, e também lá na Multirio também ficou lindo, ficou sensacional. Eu vou dar uma lida aqui em alguns comentários, porque a gente acabou conversando e nem leu, né? Eu vou pegar alguns comentários aqui para ir lendo, tá? E também parece ter uma pergunta que eu vou depois dar uma olhada nessa pergunta, tá? Mas esse lance da televisão que você falou, né? De chegar no estúdio, aquele monte de luz, aí você não sabe se batom do rosto, aquilo ali vai te deixando, né? Eu tive que aprender a me maquiar, gente. Por quê? Eu também não sou fã de maquiagem, aí vai juntando tudo, né? Aí eu tive que aprender. Eu tive que aprender, porque a primeira vez foi o maquiador de lá, me senti assim, astro de Hollywood, sabe? E aí eu sentei maquiador, só que aí teve uma pessoa do grupo lá, né? Teve Covid e a gente até ficou afastado um tempo, por isso que não deu tempo do João Dando também. E aí ele, na volta, não podia mais. A maquiagem era feita pela gente. Aí o desespero de novo. Como assim, gente? Como eu tenho que fazer minha maquiagem? Eu sempre passei muito mal um lápis e um batom. E hoje eu consigo fazer, ó, maquiagem toda. Mas eu tive que aprender. Minha nora fez um vídeo pra mim e me mandou o vídeo. E eu, através do vídeo dela, fui fazendo de manhã com uma ligação dela ao vivo no WhatsApp, e a gente foi, agora isso, agora aquilo. E hoje eu consigo fazer uma maquiagem para que eu possa me apresentar, né, num lugar. E a minha irmã que me cobra muito, ela diz assim, você agora é pública, você precisa estar mais arrumada. Ah, mas, gente, não adianta que eu não consigo mudar muita coisa. Eu também tenho essa questão também, sendo resolvida ou a resolver, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. A Gláucia, da Humanista EDL, participou aqui da live, ela fez alguns comentários, gostou muito. A Família Típica, quando você deu aquela sugestão, né, deles falarem com a Lua, né, sobre a biblioteca, eles gostaram muito. Eu quero conversar com o menino dela. Tá bom. Até anotei aqui. Vou pedir para ela entrar em contato aqui com o teu Instagram, para você conhecê-los, bater um papo com eles. E ela tinha respondido aqui em algum momento. Que legal. Tá, quando falou da biblioteca. Estamos precisando de livros. Somos aqui da periferia de Sorocaba. Vamos entrar em contato, viu? Ela vai fazer contato lá com a Lua. Deixa eu dar mais uma olhada aqui nos comentários que seguiram. Quando a gente falou dela também, da família típica, né? Ela disse tudo é feito com amor, flui, as crianças fazem com naturalidade, flui e as crianças fazem com naturalidade, vira rotina, né? Falando dessa naturalidade, né? Que é uma marca também, né? do teu trabalho, né, Tchalu? Vida e tanto. Respeitar e compreender o cérebro infantil é sensacional. Encantada pela tia Lu, a gente também fica encantada. A nossa assinante aqui, a Lízia Aguiar, fala perfeita. Então, muita gente aqui elogiando a live de hoje, as suas colocações. Família Típica colocou uma hashtag aqui, me chama pelo nome, né, que é o que você estava comentando aqui comigo, né? Deixa eu ver aqui mais comentários. Eu vou dar uma olhada na pergunta, deixa eu ver. Alguém tinha feito uma pergunta lá atrás, a gente acabou... Tá. A Gláucia, deixa eu abrir aqui. A Gláucia, da Humanista DL,
ela está perguntando se conseguiram incluir crianças com deficiência nessa iniciativa e como foi, né? Aí, antes, Thiago, de você responder, eu vou só responder aqui rapidamente pelo clubinho, porque a Gláucia, né, ela foi nossa assinante, né, ela é nossa assinante, ela tem 2 filhos, ela tem um filho que tem transtorno de linguagem, que é o mais velho, o Thales, e o mais novo, que é o Breno, se não me engano, ele é autista, né? Então a gente recebe também essas demandas, né? E a gente vai conseguindo atender aos poucos, pontualmente, né? Então a gente tem uma curadoria que nos auxilia nisso, a gente vai pesquisando e a gente está aprendendo também com as famílias para poder atender da melhor forma possível, né? Mas e aí, tia Lu, você já teve esse desafio de incluir crianças com deficiência no Fala Criança, ou no Menina Mãe, ou em algum projeto que você eu conversei com a mãe, foi até no Dia das Mães, eu conversei com a mãe da Nina e esqueci o nome da outra, Luna e Nina, que são 2 meninas, que uma delas foi minha aluna, e que estavam em pesquisa por ser autista, ainda nem sei do resultado, as 2 tinham algum grau. Conversei com a mãe delas, porque o que acontece? A criança autista, para ela falar comigo, eu tentei 2 crianças autistas. Uma mãe ficou receosa, que é um menino, e a mãe ficou receosa, né, de expor e o que as pessoas iam falar, tal. Isso é uma barreira que a gente ainda precisa vencer. E aí eu não consegui fazer com esse menino, mas eu coloquei um vídeo dele na minha página, que era ele fazendo a simulação da minha corneta, que é o tutu, fala criança. E ele fazendo isso, que ele faz isso o dia inteiro dentro de casa, toda quarta-feira, para que ela entenda que ele quer ver o Fala Criança, quer assistir. E tentei com um menino, até que eu fiz live com ele, eu tentei colocar ele, fiz uma live com ele, que é o Enzo, esqueci o nome do projeto da mãe dele. O Enzo tinha até o sábado. Nos sábados ela conversava, tinha umas lives com ele, e ele fazia comida, ensinava a fazer essas coisas. Só que a criança autista, quanto a criança que tem qualquer uma deficiência, ela precisa querer. Sim, não tem como. Por mais que eu ligue, converse, ela precisa de uma intimidade com você. Para que todas elas, né, Tia Lu, na verdade, né, como você estava falando, né, no teu trabalho, as crianças falam com você o que elas querem, né? E também se elas querem. E, inclusive, até durante a própria live, a criança pode nem querer mais falar também, que isso acontece, né? Então, isso. Então, assim, eu fiz para incluir mesmo. Foi muito bom a entrevista com o Enzo. Foi maravilhosa. Eu não sei se já era do tempo gravado, que ficava gravado, né? Porque no comecinho, quando eu comecei, o Instagram não gravava. Depois começou a ficar salva. Algumas eu ainda consegui gravar e colocar no YouTube. Aí eu acredito que tenha no YouTube. Se não tiver aqui, tem no YouTube. Com o Enzo, que ele é cadeirante, né? Não é autista cadeirante, mas o autista é muito difícil. Eu tentei com esse menino e tem a barreira dos pais. Você, além de vencer a da criança eu consigo. Mas vencer a dos pais, precisa sim um pouco mais. E aí eu não consegui tanto. Fica o convite, né, Tia Lu? Mas o convite tá aqui, você que tem um filho autista, Tia Lu fala com criança. Ela pode ser como ela é. Eu respeito a criança como ela é. Dentro das limitações, a gente vai fazer um pouco mais devagar, ou vai fazer de uma maneira diferente, mas precisa e vai ser feita. Como eu já conversei com uma criança que tinha câncer e a gente não tocou nisso. Porque o importante não era acentuar esse problema da criança. O importante era ele, nesse momento difícil, se ver representado e poder estar ali, conversando. E foi o menino que disse, eu sou o rei. Foi o menino que disse, eu sou o rei.
Ah, que lindo. Eu sou o rei e isso me deixou assim, nunca mais esqueci dessa fala. E isso é muito, muito, muito gratificante para mim, cada vez que tem. Então, assim, consegui incluir crianças sim, quero incluir muito mais, mas é o que eu tô falando, eu preciso vencer a barreira dos pais. E se você é mãe de criança, né? E aí, autista, vamos lá, vamos marcar uma live com a Tia Lu e vamos fazer uma live. Sempre. A Fala Criança acontece sempre quarta-feira e domingo. Domingo é só quando a criança não pode. E aí a gente não vai deixar de falar com a criança porque ela não pode. Numa quarta-feira, né? Porque como tem que ter os pais, o pai, a mãe, o responsável, seja ele qual for. E aí eu passo para o domingo. Fala Criança Especial de domingo. Né? Só pra gente não deixar a criança sem falar. E aí eu te espero, Glaucia, entrar em contato para que a gente possa fazer com eles. Vamos lá dar esse pontapé com essas crianças. Vou assistir. Gente, eu não tô conseguindo tirar aqui a pergunta. Eu não tô acostumada a receber pergunta pela caixa de perguntas. Sabe como é que faz? Não sei. Eu quero tirar a pergunta. Vida e tanto agradeceu por compartilhar a contribuição fundamental. Eu que agradeço. É sempre muito bom poder compartilhar, né? Agora eu estou conseguindo ver aqui os comentários. Aí a Glaucia está respondendo, todas elas, o formato virtual é novo para eles, mas ver a professora já é importante para preservar esse contato fora da escola. Foi por isso que a prefeitura pôs essa coisa, para a criança ver, né? E eu tenho um aluno autista em que eu falei, mandei vídeo várias vezes, ele mandou foto, vídeo, para que ficasse ali, né? Mas minha turma é mais difícil. Uma coisa que eu queria falar aqui, que a nossa maior dificuldade, acredito que seja de todos os professores, dentro desse período de virtual, foi a resposta dos pais, que ainda foi muito pouca. É muito importante que os pais comentem nos vídeos, que falam, que mandem vídeo das crianças, porque só assim vai ter essa interação. Que a criança vai saber que eu vi, que ela viu, que eu sei o que ela comentou, e aí ela vai ficar cada vez mais solta, só desse jeito. Preciso dessa parceria. Verdade. A Glaucia, da Humanista dela, ela voltou aqui e comentou: um tchau, um oi, um carinho, são treinos sociais que somam, e aos poucos ela pode se sentir mais confortável com esse canal. Falando das crianças, né? Também aí imagino que talvez ela também esteja falando dos filhos dela, né? Isso. Lucimar, bom, a gente já estourou aqui o nosso tempo, né? E eu queria te agradecer por esse bate-papo riquíssimo, né? A gente falando aqui, né, da primeira infância, né, das crianças menores, né? Foi uma delícia esse bate-papo. E cada vez que eu converso, né, que eu me lembro, né, das lives que você fez, me dá vontade, assim, aquele dia que a gente não tá, ou que não tá tão legal, ou que a gente quer esvaziar um pouquinho a mente, né? Vai lá, pega uma live daquela para ouvir uma criança, o que a criança está falando, né? Quais são os anseios dela, é tão delicioso, né? Então eu queria te agradecer, assim, por esse trabalho que você faz, que é um trabalho tão incrível, né? E foi tão importante, né, na pandemia, né? Para as crianças, para as famílias, né? Para a gente, né? E queria, né, te agradecer e já pedir para você fazer essas colocações finais, para a gente já se encaminhar aí para finalizar a live. Olha, eu que agradeço o convite, né? É muito importante que muitas pessoas ouçam. Às vezes as pessoas falam assim, cara, eu não sei como te Instagram como o teu, tem poucas pessoas e não sei o quê. Hora nenhuma eu penso em quantidade, eu penso em qualidade das pessoas que estão assistindo e que aonde ele vai chegar, de que forma vai chegar e aonde vai chegar. Isso que mais me deixa empolgada é isso, saber que está chegando ao Clube Preto, a gente ter outros escritores assistindo a live e vendo outros educadores assistindo e vendo. Então isso já para mim é como se eu tivesse milhões e milhões e milhões de cais, sabe? Porque às vezes a gente tem muitos cais que não vai nos levar a nada. E esses
são os cais que eu preciso, porque são pessoas, são difusores, né? Pessoas que vão levar cada vez mais a opinião para frente. Então, eu que agradeço a todas as pessoas que vieram, acordaram mais cedo para um sábado estar aqui com a gente, né? Tirar esse tempinho para estar aqui com a gente, ouvindo, né? E, antes de mais nada, a educação antirracista, ela começa com respeito. Ser antirracista é respeitar. Respeitar o outro como ele é, independente da cor. Que se um dia lá atrás tivessem nos respeitado como cidadãos, como pessoas, hoje a gente não estaria vivendo, tendo que dar tanto essa reviravolta, ver tantos dos nossos sendo mortos e perdidos, né? Mas a gente está aqui para fazer a diferença. Exatamente. E é isso que nós estamos aqui fazendo, né? Então, peço para que as pessoas entrem, curtam, sigam Tia Lu 1234, sigam, se inscrevam principalmente no YouTube, Tia Lu 1234 Cunha, para que a gente possa abrir, de fazer mais live, que eu queria fazer uma live com 2, 3 crianças ao mesmo tempo, e a gente não consegue, porque precisa de muitos seguidores para isso. Muitas pessoas inscritas. Então, que as pessoas se inscrevam no canal e que vão lá no canal do Multirio e peçam mais, que tenha mais isso, que repita, sabe? Vai lá, curte, vê que assim, os vídeos com muitas curtidas, isso dá um apoio grande, mostra a eles o quanto as pessoas gostaram, o quanto as pessoas querem mais. Porque se a gente não falar o que a gente quer mais, é de ficar tão calados que a gente viveu tanto tempo nas sombras. Então, agora que a gente tem boca, vamos falar, gente. Vamos falar. Vamos mostrar para o algoritmo o que a gente quer. A gente quer ver as nossas crianças, a gente quer ouvir as nossas crianças, a gente quer admirar as nossas crianças, a gente quer educar as nossas crianças. E é isso, né, Tia Lu? Exatamente. E uma coisa que eu não falei é que no Tia Lu Conta e Eu Desenho, as crianças precisam entender, qualquer criança pode desenhar, qualquer criança pode ser ilustradora, branca, preta, amarela, azul, chinesa, japonesa, o que for, indígena. A única coisa que eles precisam respeitar é que todo o protagonista da história é negro. Todos os protagonistas da história são negros. E aí eles vão ter que sentar, e que bom que crianças brancas queiram desenhar, para que eles queiram ter carinho ao fazer as nossas crianças. Afeto. Aos nossos personagens, né? E isso vai criando um laço maior, porque assim, se a gente educar crianças, a gente tem um mundo melhor. Exatamente. Nossa, que maravilha. Agora a gente vai fechar a live com chave de ouro, né? Te agradeço mais uma vez, Tia Lu, pelo bate-papo. A gente vai deixar salvo aqui no nosso Instagram, então muitas pessoas não acompanham aqui ao vivo, mas depois elas assistem, né? Principalmente quem está com criança correndo para lá e para cá, quando tem aquele tempinho, assiste com calma e aí depois manda lá os seus comentários. Sigam, gente, Tia Lu 1234, deem uma olhada no conteúdo que ela tem, nas interações com as crianças, que é uma delícia. Tá? Pessoal, bom final de semana para vocês. Até sábado que vem com mais uma live aqui no Clubinho Preto. Beijo, tchau. Beijo.